Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rafael de Paula, sou especialista em Civil 3D e Infrarrox há mais de 15 anos aí. E a ideia do canal aqui é bem simples, é abrir meu computador, abrir meu Civil 3D, meu Infrarrox, a gente ir projetando alguma coisa juntos. Então, para esse vídeo aqui eu tava pensando em a gente começar a fazer alguma coisa de geometria. Então, não sei em quantas aulas a gente vai finalizar. Eu pensei em a gente recriar essa introdução, acho que seria um exercício bacana para a gente aprender os conceitos da geometria, do Civil 3D, aplicando todas as funcionalidades do Civil 3D. Talvez na próxima aula a gente possa fazer uma coisa relacionada à modelagem, depois da InfraWorks, enfim. Conto até com a colaboração de vocês, a contribuição de sugestões para vídeo do que a gente pode projetar. E toda terça, quinta e domingo vai ter vídeo novo. A ideia é que sejam vídeos de aproximadamente de 15 a 20 minutos. E, assim, meio sem roteiro, é só, de fato, a gente abrir o Civil 3D, InfraWorks e projetando junto, e aprendendo junto e aplicando os conceitos e as ferramentas. Então, para essa primeira aula, para esse início aqui, eu achei bacana essa interseção aqui. É um osso, que é um diamante com osso. A gente vai replicar ela aqui seguindo a imagem. Basicamente aqui, né, meio que seguindo as diretrizes que já está lá executado. A ideia é replicar mesmo para a gente ir treinando os conceitos. Então, eu já estou aqui no meu Civil 3D. E caso você não saiba como liga essa imagem de satélite aqui embaixo, é bem simples, é só você vir aqui na ToolSpace, aqui na Home no ToolSpace. Nessa opção aqui no Settings, você clica com o botão direito nessa primeira opção, que vai ser o nome do seu arquivo. No meu caso, o nome desse arquivo que eu tive 3D é aula. Vamos clicar em Edit Drawing Settings. E aqui o meu já está com a imagem, mas o seu vai estar assim. Deixa eu até colocar do zero. Se você abrir o Civil 3D e não colocar a imagem, ele vai estar zerado assim. Ele foi até para uma imagem sem coordenada. Mas para você inserir a imagem, é só de novo ali. Vamos até fazer de novo para não se perder. Aqui na ToolSpace, vai vir por padrão aqui em Prospector, vamos trocar para Settings. Botão direito, Edit Drawing Settings. Aqui no Datum, vamos colocar Brasil, porque estamos no Brasil. E no meu caso, para a minha região, eu estou aqui no sul do Brasil. Para a minha região, a minha zona da minha ortofoto é a 22S. Dependendo da região que você esteja no Brasil, talvez na região norte, nordeste, centro-oeste, aí a região é diferente. Mas aqui no meu caso, a gente pega essa zona aqui de 22S. Eu gosto de pegar sempre o Sirgas, porque eu não gosto muito do SAD, porque o SAD ele era um sistema de georreferenciamento. SAD 69, o 69 se diz que foi feito no ano de 1969, e a base para cartografia era de 69, e em 2000 teve uma atualização desse mapeamento terrestre, e pelo fato de os equipamentos serem muito melhores no ano 2000 que 69, as coordenadas do Sirgas 2000 é muito melhor. Então, se possível, sempre utilizem o Sirgas, que ele vai ter uma precisão maior. Mas caso seu desenho, algum desenho que você receba esteja em SIDE, você tem que trabalhar em SIDE. Talvez você consiga até trocar de SIDE para Sirgas. Talvez não. Existe a forma de você trocar de SIDE para Sirgas com uma calculadora. Mas aqui vamos seguir para nossa aula. Vamos seguir aqui no Sirgas 2000 aqui. Vou dar um OK. E vou dar um OK aqui. Ele já vai vir aqui para minha região. Nossa interseção era esta daqui. Ah, importante. Aqui, depois que você configura as coordenadas, aparece essa aba aqui de Geolocation. Clicando aqui, você consegue trocar as formas de mapa de representação que o Civil 3D dá pra gente aqui. Então, teria essa primeira aqui, que é mais um Waze, assim, né? Aparece mais um Waze. E aí você pode escolher qual mais lhe agrada. Tem diversas opções. Eu gosto mais dessa daqui, dessa aérea mesmo. E bom, vamos começar a fazer, vamos recriar toda essa interseção, toda essa geometria aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é iniciar pelos alinhamentos da nossa linha geral, que no caso é esta rodovia aqui, essa principal. Finalizando isso, a gente vem para essa que está cortando ela, depois a gente vem para as alças aqui e para esse osso aqui embaixo propriamente dito. Para isso, para recriar um alinhamento, eu gosto sempre de utilizar o comando XL, que ele cria uma linha infinita, e assim ela vai servir de referência para a gente ir desenvolver o nosso alinhamento geometricamente correto, porque é muito importante que quando a gente está se tratando de uma geometria, de uma rodovia, de um loteamento, de uma estrada, enfim, não é só estar bonitinho, tudo tem que estar
no padrão correto geométrico. Então, sempre que tiver uma tangente, logo após a tangente, tem que ter uma curva, uma transição, tem que estar no ponto exato, não pode estar num ponto meio um pouco mais para cima, um pouco mais baixo na deflexão, mas isso a gente vai fazendo na prática, você vai entendendo. Mas eu peço que você siga exatamente como eu vou fazendo aqui, as formas de encaixe, você vai perceber que às vezes é muito mais fácil a gente só pegar ali e puxar para cima, alguma coisa assim, só que isso está errado porque geometricamente não vai estar correto. A gente sempre tem que utilizar as ferramentas certas para que de fato nosso projeto esteja 100% dentro da norma. E a ideia é que nós tenhamos a menor quantidade de pontos possível na geometria para facilitar a execução da obra. Porque pensa que quando o pessoal for executar a obra, eles têm que colocar cada ponto, e se tiver diversos pontos, acaba que fica mais maçante. E se não tiver necessidade, é bom não ter para que o nosso trabalho fique mais eficiente, fique mais correto também. Mas vamos lá, vamos começar. Para a gente começar o alinhamento, eu vou digitar o comando XL Enter. E eu quero pegar, ó, a gente consegue enxergar que essa rodovia ela tem um canteiro central aqui com uma valeta no meio, uma pista aqui que vai e outra que vem. Vamos fazer dois alinhamentos para acompanhar aqui essa geometria que está executada lá. Então, vai ter um alinhamento para essa pista e um alinhamento para esta pista. Vamos começar com o alinhamento mais ou menos aqui. Então, eu vou tentar clicar aqui no mais próximo do centro possível aqui dessa rodovia, por exemplo, que ele cria uma linha infinita. Feito isso, eu vou clicar de novo mais ou menos aqui no centro da rodovia, que ele vai criar uma tangente para a gente. Vou tirar um reginho aqui. Pronto, ele fez aqui a nossa linha. Só que chega um determinado momento que o centro ele começa a fugir da nossa linha de referência aqui. Vamos utilizar de novo o comando XL Enter. E à medida que a gente for projetando, vai ficando mais fácil o entendimento. Eu vou pegar mais ou menos daqui onde ele começa a fugir. Vou clicar no centro aqui da faixa e vou trazer aqui de novo no outro centro da faixa. Perceba que aqui a gente criou, nessa interseção, um ponto de inflexão, onde ele sai desse eixo aqui e começa nesse eixo. Para a gente já facilitando as coisas, já vamos tirar o que a gente não precisa, então concorda comigo que tudo que a partir nesse trecho aqui da via, tudo que essa linha representa, ela não nos interessa, tudo que vem nesse trecho da via, tudo que está aqui para baixo não nos interessa. Então vamos selecionar as duas X-lines dessa forma, vamos dar o comando TR, vamos apertar Enter, e essa parte aqui que está externa e não nos interessa, nesse trecho da via, a gente pode clicar para deletar, e nessa parte aqui também que já está fora, a gente pode clicar e deletar. E assim a gente tem duas tangentes, digamos assim, né, com esse ponto de inflexão que está bem aqui. Mas vamos seguir que daí, à medida que a gente for avançando, vai ficando mais claro o entendimento. E aqui agora a gente consegue enxergar que está bem próximo do centro dessa pista. Aqui continua bem próximo. Aqui ele começa a sair, ó. Tá vendo aqui? A nossa faixa está aqui e a nossa linha, que seria nosso alimento, está aqui. Então vamos criar uma outra linha, uma outra X-line bem aqui em cima do viaduto. Vamos lá dar o comando XL Enter. Vou clicar no mais próximo do centro aqui da nossa faixa e de novo repetir o mesmo processo. Beleza, feito isso, dá pra gente ver que ele começou a sair um pouco mais para cá. Dá pra até a gente trazer essa linha um pouco mais próxima, um pouco mais distante onde a gente colocou. E agora a gente consegue perceber que aqui tem um outro ponto de inflexão. Então, de novo, vamos selecionar as duas X-lines, vamos dar o TR Enter. Essa parte que não nos interessa, então vamos nos deletar. E essa parte que não nos interessa para cá, vamos deletar também. E agora sim a gente está recriando o alinhamento. E nesse primeiro momento, se é o seu primeiro contato com o alinhamento, nesse tipo de situação, eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas isso com o tempo você vai pegando jeito, é muito mais simples do que se parece. Você vai tendo feeling de fazer as coisas. Quanto mais você projeta, mais você tem feeling, mais você começa a entender, mais você consegue bater o olho e saber exatamente o que tem que fazer. Então, vamos seguindo aqui. Agora aqui, ó, dá para perceber que ele começou a sair de novo do alinhamento. Vamos fazer mais uma X-line, XL Enter, vou pegar mais ou menos daqui e quero trazer mais ou menos mais próximo aqui. Deixa eu até desligar o meu snap aqui. Mais ou menos aqui, ó. Vamos fazendo e apagando para a gente não ir se perdendo, então seleciona tudo. Essa parte, vamos dar o TR Enter, essa parte que está fora a gente deleta. E essa outra parte que a gente vai ter que conformar novamente, mas essa outra parte a gente deleta.
Aqui temos um outro ponto de inflexão. Aqui dá para perceber, vamos criar mais uma tangente aqui. Vamos lá, XL Enter. Vou pegar no eixo aqui da via, repetir o mesmo processo e aqui na via. Seleciono os dois, TR Enter, essa parte aqui a gente deleta, que não nos interessa, essa parte a gente deleta. Agora a gente está quase finalizando aqui a parte da interseção, vamos fazer mais uma aqui, nesse trecho que já vai dar para a gente finalizar. Vamos lá, XL Enter. Novamente, vamos pegar aqui no eixo da pista e no eixo. Seleciono as duas X-Line, TR Enter. Essa parte já vamos deletar e essa parte vamos deletar. Agora sim, acredito que a nossa linha de referência está bem o mais próximo possível aqui desse primeiro eixo dessa pista. Vamos delimitar, porque essa linha ela é infinita, né? Ela vai até infinito, né? Propriamente dito. Vamos delimitar ela para que ela venha mais ou menos até aqui. Só para a gente ter um fim e um começo, né? Então aqui a gente deleta. Desculpa, para deletar eu estou utilizando o comando BR Enter, que é de breakpoint. Vou clicar mais ou menos aqui para dar um espaço grande. Vou arrastar para o lado. Vou selecionar essa parte que nos interessa e vou deletar. E pronto, a gente já tem uma representação. Falta inserir as curvas ainda, mas a gente já tem uma representação do nosso primeiro eixo. Vou salvar já. Sempre bom salvar nossos arquivos, né? Feito isso, vamos repetir o mesmo processo, só que agora para o outro lado. Vamos criar a linha primeiro, depois a gente cria o alinhamento, depois a gente cria as nossas... Deixa eu até ver quanto tempo de aula deu. Deu 11 minutos de aula. Dá tempo de a gente criar o outro alinhamento para não ficar tão grande. Então vamos criar esse outro alinhamento aqui de cima. Para isso, mesma coisa, XL Enter. Vamos aproximar o mais próximo possível aqui da nossa eixo da nossa pista. E vamos pegar um outro ponto mais ou menos aqui, beleza? Dá para perceber que aqui ele começa a mudar, né? É para ter uma curva com transição aqui. Vamos dar um XL Enter. Novamente, vamos pegar aqui no eixo e aqui. Mais próximo aqui, beleza? Seleciona as duas, TR Enter. Clica nessa aqui que está sobrando, que não nos interessa. E clica nessa aqui que está sobrando, não nos interessa. Novamente, vamos criar mais uma linha aqui bem em cima do viaduto. XL Enter. Vamos pegar mais ou menos aqui e vamos trazer mais ou menos até aqui. Beleza, seleciona tudo. TR Enter. Deleta essa parte que não nos interessa e deleta essa outra parte que não nos interessa. Feito isso, agora só tem mais, acho que duas vezes, a gente tem que criar uma aqui. Vamos criar mais ou menos aqui. Talvez uma outra pro final e a gente finaliza essa parte também. Vamos lá, XL Enter. Vou pegar aqui o mais próximo do eixo possível. Trazer mais ou menos até aqui. Porque aqui vai ter uma curva com transição claramente, né? Então vamos clicar aqui mais ou menos aqui. Seleciona tudo de novo. TR Enter. Esta parte que nos interessa, vamos deletar. E essa parte aqui também que não nos interessa, vamos deletar. E vamos criar mais uma linha aqui, acredito que daí finalizou. XL Enter. Pegar mais novamente aqui no eixo. E mais ou menos aqui. Seleciona as duas, TR Enter, deleta, deleta. Maravilha, vamos seguir o mesmo exemplo aqui, então vamos acabar nesse mesmo ponto onde a gente encerrou a nossa primeira pista, então vamos lá. BR Enter, clica nessa parte que nós não queremos, a nossa X-Line, e arrastamos até, deixa eu até ligar o Snap aqui, aonde iniciou ou finalizou o outro alinhamento. Essa parte que a gente pode selecionar, deletar. Mesma coisa para o outro lado, BR Enter, vamos clicar onde a gente não quer essa linha mais, que é essa parte externa, pode ser qualquer ponto, e vamos trazer até o início ou o fim desse nosso outro alinhamento. Isso que sobrou, deletar, vamos salvar. Opa, abriu um arquivo novo. E vamos salvar. Agora, já dá até para... Vamos começar aqui no nosso alinhamento, né? Deixa eu até selecionar tudo aqui, vou dar um J-Enter, só para dar um Join. E aqui a gente consegue ver o nosso alinhamento. Ele não juntou aqui. Mas aqui a gente corrige o nosso alinhamento, não tem problema.
Para criar o alinhamento, como que a gente cria um alinhamento aqui no Civil 3D? É muito simples. Como a gente já tem a referência aqui na nossa linha por baixo, a gente pode criar um alinhamento de acordo com a referência. Para criar um alinhamento no Civil 3D, vamos vir aqui em alinhamento e vamos selecionar essa opção aqui, ó, alinhamento from objeto. No nosso caso, o objeto é essa nossa polyline que a gente acabou de criar aqui. Só uma questão, deixa eu só ver aqui, isso aqui vai ser um problema. Um ponto importante. Aqui não... Como a gente vai criar um elemento por objeto, o objeto ele tem que estar inteiro. E aqui, esse de cima ficou inteiro, a nossa polyline inteira, mas aqui ele não juntou. Vou até tentar juntar de novo para ver se vai. Ele não vai. Então, vamos fazer o seguinte. Em algum ponto aqui, não juntou o nosso alinhamento. A gente até poderia fazer o seguinte. Pegar aqui e trazer aqui... Opa. Se eu pegar aqui e trazer aqui no eixo e dar um join, ele vai juntar. Só que isso cai naquilo que eu falei no começo do vídeo. Geometricamente não vai estar certo. Eu sei que uma diferença de milímetros assim, imperceptível. Mas é bom a gente, em todos os casos que a gente tem que corrigir a geometria, a gente ser minucioso até nos casos menores, porque se aqui no começo é um caso pequeno, a gente, não, passa, vamos fazer dessa forma, acaba que isso vai acostumando a gente a projetar errado, vai começar a criar vícios, e esses vícios vão fazer muita diferença lá na frente. Então vamos dar um Ctrl Z, pra gente fazer da forma correta. Ó, voltou na forma correta, se eu juntar os dois e dar um join, ele não vai juntar. É até bom que tenha acontecido isso pra gente aprender junto aqui. Como que a gente pode resolver isso aqui da forma correta? Vamos dar o mesmo comando BR Enter. Vamos pegar um ponto aqui. Nossa tangente, a ideia é que a gente corte essa tangente aqui e dá um BR Enter de novo e pegue essa parte e corte aqui também. E agora a gente utiliza o comando CHA, dá um Enter e clica nas duas polylines. E agora sim elas se juntaram da forma correta geometricamente. Muito importante isso. Desde o começo você não adquirir vícios de projeto. Por mais que no começo possa parecer algo simples, algo bobo, eu te garanto que se você sempre se policiar para sempre fazer as coisas da forma mais correta possível, você vai se tornar um profissional muito melhor. Isso faz muita diferença mesmo. Pronto, agora a gente tem nossas duas polylines, então isso aqui vai ser nosso alinhamento e esse aqui vai ser o nosso outro alinhamento. Agora sim, como a gente cria um alinhamento aqui no Civil 3D? Vamos clicar aqui, ó, na Home, nessa opção Alinhamento, tem essa opção aqui, ó, Criar alinhamento de acordo com o objeto. Nós temos o objeto embaixo, que é a nossa polyline que a gente recriou. Vamos clicar nele e ele pede para a gente selecionar o objeto. O Civil 3D vai dizendo que a gente precisa selecionar. Vamos clicar nessa pista de baixo aqui primeiro. Vamos dar um Enter. Ele pergunta o sentido do nosso alinhamento aqui com essa setinha. Como é uma rodovia, este lado de baixo ele está vindo nesse sentido, então está correto. Então só vamos dar um Enter. Vamos colocar aqui esse nome de linha geral A. Vou colocar o nome de linha geral baixo. A. Eu não vou mexer nessas labels aqui por enquanto, a gente vai aprender a configurar depois. Por enquanto, só vamos dar um Enter. E percebe que agora, se a gente selecionar ele não é mais uma polyline, ele é um alinhamento linha geral A. Feito isso, vamos fazer a mesma coisa. Peraí que travou, acho que tá salvo. Aí, foi. Vamos fazer a mesma coisa para esse alinhamento de cima. Alinhamento from object. E agora vamos clicar de novo na polyline de cima. Vamos dar um Enter. Ele pergunta o lado do nosso alinhamento e agora ele está mostrando o lado ao contrário. Nossa pista tem que voltar, tem que ir no sentido oposto. Então a gente pode digitar um R Enter, que ele vai fazer um alinhamento no sentido oposto. E agora esse aqui vai ser o linha geral B. Só uma coisa que eu vou mudar aqui nessa forma de construir o elemento para a gente ver ali mais para frente, para a gente comparar as duas versões. Ele veio por padrão com essa opção marcada, que ele está dizendo que nas duas tangentes ele vai inserir um raio com 200 metros. Vamos desmarcar essa opção aqui e vamos dar um OK. Beleza, nós temos aqui nossos dois alinhamentos, tanto o A quanto o B. Deixa eu até salvar esse arquivo. E por que eu quis fazer dessa forma? Deixa eu mudar a label aqui, porque aqui está tudo verde. Só que aqui nós temos tangentes e curvas. Vamos mudar a label manualmente aqui, mudar para a gente diferenciar a cor do tangente, a cor da curva e a cor da transição. Isso vai ajudar muito para a gente começar a desenvolver essa inserção e saber exatamente quais pontos mudam de tangente para a transição, quais pontos mudam da transição para o raio, para a curva. Para isso, vamos selecionar o alinhamento, botão direito, vamos vir aqui ó, em Alinhamentos, Properties, vamos vir aqui na Informação,
E aqui ele está nessa label Prospect, que é a label padrão do Civil 3D. Vamos manter essa mesma label aqui e só vamos clicar nesse botão aqui que ele nos abre as opções desse estilo dessa label. E uma coisa muito importante que sempre fique gravado na mente de vocês, quando estamos falando de Civil 3D, é bom entender que estilos são formas diferentes de representar a mesma coisa. Tanto a label quanto, enfim, pensa que deixa eu dar um cancelar aqui, que vai ficar mais claro de exemplificar. Todas essas aqui são estilos que vêm por padrão no Civil 3D. Então, se eu trocar por esse Basic aqui, ele vai ficar na cor branca. Só que continua sendo exatamente o mesmo alinhamento. Se eu trocar para esse existente, ele vai mudar para essa cor vermelha. Mas é exatamente o mesmo alinhamento. Então, sempre, vamos voltar para esse prospecto. Então, sempre tenha isso em mente, isso para tudo no Civil 3D. Sempre que se falar estilo, sempre que você vê estilo, são formas diferentes de representar a mesma coisa. O estilo pode ter uma cor diferente, pode ter uma label que venha traçada por padrão que seja diferente de um outro estilo, mas vamos seguir aqui. Vamos alterar diretamente esse nosso estilo por padrão do Civil 3D. Botão direito, alinhamento Properties. Vamos clicar nesse botão aqui para alterar o nosso estilo. No caso aqui a gente quer alterar a cor. Então a gente quer que a linha, no caso a tangente, fique na cor vermelha. Vamos clicar aqui e vamos trocar para o vermelho. A curva eu quero que fique na cor azul. Então vamos trocar aqui, vamos colocar no azul. E a espiral, que no caso é a transição, eu quero que fique na cor verde. Não vou mudar layer, não vou mudar a escala aqui da linha, o tipo da linha. Vou manter exatamente dessa forma, vou dar um OK. Vou dar um OK e agora percebe que o nosso alinhamento ficou vermelho, porque a gente selecionou que a nossa linha tinha que ser vermelha. Então, percebe que esse alinhamento de cima, que a gente não colocou as curvas automáticas, está todo vermelho, ou seja, só tem tangente. E nesse aqui que estava com aquela opção de colocar o raio de 200 metros, ficou com esses raios aqui em azul. Percebe que mudar o estilo é muito fácil de enxergar o nosso projeto. A gente bate o olho e sabe que aqui tem um raio, aqui tem uma curva, aqui tem outra curva, aqui tem outra curva. Isso facilita muito a gente projetar o que a gente for fazer, né? Mas deixa eu ver quanto tempo tem essa aula aqui, senão para não ficar muito grande. Essa aula já tá com 20 minutos. Eu vou encerrar essa aula por aqui, a gente continua na próxima, beleza? Valeu, tchau, tchau.